Primeiramente, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa Masterclass, né, de como implementar a lei da escuta protegida nos municípios. Eu me chamo Beatriz, sou aqui da Universidade Corporativa do Brasil. Estamos aqui hoje com o reitor da nossa universidade, o professor mestre Igor Gomes. Seja muito bem-vindo, professor, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigado, Bia. Primeiramente, gostaria de acolher, cada um de vocês nesse nosso encontro. Hoje nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão importante sobre as etapas necessárias para a implementação da Lei 13.431 de 2017, e a sua regulamentação, Decreto 9.603 de 2018, é um desafio muito grande ainda para os municípios, mesmo após 8 anos da sua publicação, nós temos sérios desafios, de criar uma cultura de intersetorialidade para a implementação da lei. E hoje nós gostaríamos de fazer, então, uma apresentação sobre uma metodologia que tem sido desenvolvida, pelo professor Dr. Benedito Rodrigues dos Santos, um dos autores da lei, que estará conosco aqui hoje nesse encontro, explorando bastante algumas informações, a metodologia de implementação da lei em 9 etapas. Essa metodologia ela foi transformada em uma política pública nacional pelo Ministério dos Direitos Humanos e foi lançada o ano passado, durante o 18 de maio, e nós estamos aqui comprometidos também em dar ampla visibilidade a essa metodologia e contribuir também com a implementação da lei nos seus respectivos municípios. Então, feita essa acolhida inicial, gostaria de apresentar, e convidar aqui para esse nosso encontro, o professor Dr. Benedito Rodrigues dos Santos. Professor Benedito é pesquisador, consultor do Unicef, atua também como professor na Universidade de Brasília, e aqui na Universidade Corporativa do Brasil, ele atua como nosso parceiro estratégico na elaboração dos cursos, na implementação da lei, nas assessorias técnicas que nós prestamos nos municípios de todo o Brasil, e também o professor Benedito é o coordenador técnico dos cursos, e das assessorias aqui, contribuindo com essa padronização da excelência em todo o Brasil. Professor Benedito, seja muito bem-vindo. Professor Benedito, caiu? Só um instantinho aqui, vamos ver se... Acredito que ele já está voltando, professor. Oi. Oi, professor. Eu fiz uma breve apresentação sua aqui, tá bom? Então, passo, então, a palavra para que você possa, então, conduzir esse nosso encontro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou pedir só um segundinho que eu preciso tomar um remédio que eu esqueci aqui. Um segundinho. Não, perfeito. Enquanto o professor Benedito não volta, eu queria aproveitar do ensejo, e informar para vocês que nós estamos, inclusive hoje no final desse nosso encontro, nós vamos fazer o lançamento também, que é uma forma da gente aprofundar essa temática, da implementação da lei, com o lançamento do curso de implementação da lei da escuta protegida. Se alguém tiver interesse, em se aprofundar nessa temática, após essa Masterclass, nós vamos também compartilhar com vocês aqui um link com um desconto especial aí, para quem estiver participando hoje desse nosso encontro, tá bom? Então, fica uma dica aqui. E também a gente vai compartilhar com vocês, vou pedir a Bia para depois colocar aqui um material, que é o material que foi publicado pelo governo federal com essa metodologia também detalhada. Ela vai explicando ali o passo a passo de como implementar a lei nessas 9 etapas. Então, mais uma vez, professor Benedito, passo então a palavra para você, e no final eu retorno aqui para apresentar a estrutura e o curso de implementação da lei para os nossos convidados de hoje. Ok, perfeito. Uma boa noite a todos e todas aqui. Como eu
gosto de dizer, esses últimos anos da minha, pelo menos, sei lá, umas 4 décadas da minha vida, a gente vem buscando formas de fortalecer pessoas que estão atuando no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, quanto da defesa de direitos, de criar instrumentos, né? Porque a gente parte do princípio que a violência não é natural. Contra a criança, ela foi naturalizada por muito tempo, né? E que a violência é prevenível, ela é eliminável, né? E a gente pode realmente crescer, que as crianças possam crescer no mundo sem violência, né? E por isso a gente está falando, sobretudo, da lei da escuta protegida. Essa lei da escuta protegida, para vocês terem uma ideia, que eu equiparo o status dela logo em seguida do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela se objetiva estabelecer o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, é uma lei que, se ela for bem implementada, ela tem um poder muito forte de ajudar a eliminar, a reduzir, pelo menos, a violência contra criança e adolescente no país. E então, eu vou pedir a Bia para me ajudar aqui. Vocês sabem que eu não sou jurista, eu sou antropólogo, não é? E sou também um ativista dos direitos da criança, além de ser professor aqui na UNB, no mestrado profissional em políticas para a infância e juventude, né? Mas na minha veia antropológica, eu queria convidar vocês que, no nosso entender, a lei ela não é só um instrumento jurídico. A lei, ela é da nossa forma de entender, ela é uma face jurídica de um projeto mais amplo, não é? Eu queria começar falando para vocês que movimento é este em que a lei da escuta protegida está inserida. Pode passar, Bia? Olha, a lei da escuta protegida está no movimento mais amplo, né? É um movimento de respeito aos direitos da criança e adolescente, né? Pela essa possibilidade dela ser sujeito de direitos, né? Por muito tempo, o próprio sistema de justiça não escutou tantas as crianças ou muitas vezes não deu credibilidade à voz dela, né? Pela urgência de políticas de prevenção, é um movimento pela urgência de políticas de prevenção, né? Pela atuação intersetorial dos órgãos que provêem serviços, né? Ele é um movimento de que, se a gente não atuar em conjunto, intersetorialmente, a gente não vai provocar muito efeito, impacto na violência, né? Pela escuta e valorização da voz de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. Pra vocês terem uma ideia, teve período que o juiz só considerava a fala da criança se ela fosse mediada por um estudo ou uma perícia, né? Então, pela voz da criança, para que ela ganhe credibilidade no sistema de justiça. É um movimento por protocolos humanizados de investigação policial e exames periciais, e é um movimento pela transformação da cultura jurídica de atenção a crianças e adolescentes. Então, é um movimento muito amplo, né, dentro do escopo do movimento de defesa dos direitos da criança. São esses movimentos que devem nos ajudar, né, que são o pano de fundo para a implementação da lei da escuta protegida. Pode passar, Bia. Alguns de vocês podem ter me ouvido falar sobre isso daqui, por ocasião dos 35 anos do ECA, a gente agrupou as possibilidades de efeitos do Estatuto em 4 grandes campos, né? O primeiro é que realmente nós tivemos um avanço muito grande na cultura de direitos da criança e adolescente. Hoje, o Estatuto, ele regula
as leads relacionadas com crianças e adolescentes, né? Ainda que a gente tenha duas naturezas de legislações no Brasil, uma é a pós-estatuto, que trata a criança como um ser sujeito de direitos competente, e as leis anteriores do Código de Civil, do Código de Menores, que ainda trata as crianças e adolescentes como seres incapazes, né, que eles vão atingir a capacidades plena só depois da maioridade. Mas a gente tem aqui um avanço, né? Agora, a gente teve avanços muito desiguais em relação aos poderes, né? O poder executivo, no poder executivo, a gente teve um avanço muito grande nesses 35 anos do ECA. Hoje, a gente tem conselhos tutelares, mais de 6 mil conselhos tutelares implantados, conselhos de direitos. A gente teve avanços no campo das políticas, né? Redução da mortalidade infantil, aumento de escolaridade de crianças, melhoria da renda, mas com um porém, a gente não universalizou nenhum desses direitos, todas dessas conquistas, plenamente, nem mesmo, muitas vezes, dentro de um próprio município. Não é? Então, a gente tem aqui, a gente teve muitos avanços, mas tem muitas desigualdades no país, né? O judiciário, voltando, né, o poder judiciário também houve, né, o que o Estatuto pediu? Que o judiciário especializasse ações para crianças e adolescentes. A gente percebeu que o judiciário criou as coordenadorias da infância e da juventude, a justiça da infância, né, em que pese a gente tenha limites muito grandes. Por exemplo, das 2.500 comarcas, nós só temos varas de competência exclusiva para a infância e juventude em cerca de 3% a 5% dessas comarcas. Agora, o mais grave aqui do segmento justiça é que os crimes contra crianças e adolescentes, eles são julgados pelas varas criminais comuns, como que cerca de 5 mil municípios brasileiros, 5.400, os crimes das crianças e adolescentes, em geral, são investigados pelas delegacias comuns, e os crimes nas varas comuns, né, onde os profissionais, alguns têm uma capacitação, mas isso não é universalizado, não tem uma capacitação, não tem um protocolo padrão para o atendimento de crianças vítimas ou testemunhas de violência, né? Vamos dizer, não tem uma certa sensibilidade para isso, né? Então, a gente teria muito... se a gente teve um avanço nas varas da infância e juventude, mas não são elas, em geral, que julgam os crimes contra crianças e adolescentes. São as áreas criminais onde os operadores do direito têm uma baixa sensibilidade para a questão de proteção da criança vítima, né? Por outro lado, então, esses avanços muito desiguais entre os poderes, não é? Entre as regiões geográficas, não é? Agora, mas o terceiro ponto aqui é o que mais preocupa, que nós tivemos baixos investimentos na proteção especial, resultando num baixo impacto dos indicadores de violência contra criança e adolescente. Não é? A gente vê muita diminuição, mas a violência contra a criança não está apresentando sinais significativos de mudanças dos indicadores, né? E então este é um baixo impacto da violência, é uma coisa que tem preocupado, né? E a gente vai fazer aqui as perguntas. Por que a gente tem impactado tão pouco as violências contra a criança e adolescente? E aí eu digo para vocês, o pior de tudo é que 35 anos depois do ECA, nós não sabemos quantas crianças do país são vítimas de violências, porque a gente não tem uma base, né, de dados que seja uma base que... Nós temos, na era da inteligência artificial, nós temos várias bases de dados que não conversam uma com a outra.
Então, ninguém pode dizer aqui, ao certo, quantas crianças foram vítimas de violência, nem em uma dada cidade e nem no país como um todo. Não é? Isso é um tema forte para nós aqui, que diz o país devia começar por aí, não é? E a gente não tem condições. Tem uma base do SUAS, que não conversa com o SUS, que não conversa com a polícia, que não conversa, não é? Então, então a gente tem esse problema muito sério aqui. E outro problema sério é que nós tivemos baixo impacto nos problemas estruturais, né, como pobreza, racismo, discriminação de gênero, né? Nós tivemos muito poucos efeitos sobre isso. O país é um país muito desigual, é um país que comete muita violência de gênero contra mulheres, contra pessoas trans, não é? Com outras orientações. Grande parte das meninas vítimas de violência sexual é negra, não é? Então, a gente tem temas muito sérios aqui em relação às desigualdades. Pode passar, Bia? Então, por que a gente tem tão poucos efeitos sobre a violência? Eu armei aqui, à guisa de discussão com vocês, 4 linhas de reflexão sobre por que nós causamos tão pouco efeito na violência contra a criança. Bom, primeiro, a falta absoluta de políticas de prevenção. Isso tem virado um mantra aqui na minha vida, o mantra da política de prevenção. Olha, nós não temos nenhum município do país que eu conheça que tenha uma política de prevenção da violência que seja uma política escrita, que tenha orçamento, que tenha indicadores, né? E quando a gente fala de políticas, quando a gente fala de prevenção, a gente não está falando só das campanhas do 18 de maio, né? A gente está falando, por exemplo, dos níveis de proteção. A proteção universal é aquela que, por exemplo, diz, se você universalizar a educação infantil, você elimina grande percentual da violência, porque grande parte da violência ocorre no contraturno escolar, quando as crianças estão com pouca supervisão, né? Se você, por exemplo, incide fortemente com os novos adolescentes, os jovens, sobre masculinidade tóxica, como que é ser homem sem ser predador, não é? A gente poderia estar reduzir os níveis de feminicídio, de violência contra os parceiros íntimos, contra as meninas. Se a gente fala de empoderamento para as meninas, não é? De como que elas podem ser, a gente vai reduzir a violência. Então, nós estamos falando desde políticas, não é? Universalizantes, universalizáveis, como também estão falando de mudança de comportamento, né? A gente atua. As políticas nossas, elas não têm nenhuma uma linha dentro das políticas que visem a mudança do comportamento. Bom, tem a repressão e tem tudo, né? Mas, assim, qual a linha que busca mudar o comportamento das pessoas em relação à violência? Temos muito pouco. Nosso sistema é punitivo, não é? Muito fortemente punitivo. Mas a gente pergunta que parece que as pessoas elas não estão acreditando na punição, porque elas estão continuando cometendo, mesmo sabendo, cometendo violência contra a criança e adolescente, né? A resposta que nós temos dado, que a gente fala de atendimento da criança vítima, ela é um atendimento, veja bem, é um atendimento, primeiro, ele não é completamente eficaz, né? Segundo, cada ator atua na sua caixinha quadradinha, no seu quadradinho, né? Essa atuação é setorializada, ela provoca efeitos muito danosos sobre a vida da criança. Primeiro, não é que as crianças são revitimizadas
Porque quando elas buscam serviços, elas têm que falar 1, 2, 3, 4, 5, até 10 vezes, não é, do que aconteceu. E o que provoca a revitimização de crianças e adolescentes? Ela provoca 2 efeitos muito graves para o nosso trabalho aqui. A primeira, o que é? O episódio de violência que podia ter uma superação mais rápida, ele vai se transformando em trauma, com muita dificuldade. E o outro aspecto é o fato de a criança não querer falar sobre o fato ocorrido no momento em que mais precisa falar, que é para o promotor, para o defensor e para o juiz. Né? Então, isso tem afetado os níveis de responsabilização. Você sabe que antes da gente ter começado todo esse movimento aqui, os índices de responsabilização dos crimes contra a infância e adolescente variavam entre 3% a 6%, não é? Com poucas pesquisas que a gente tem, porque a gente não tem dados muito robustos sobre isso. Mas agora, com todo esse movimento, com a credibilidade da voz da criança e tudo, esses índices têm subido para, para 60%, 70%. Bom, as limitações do dado já falei. Então, por isso que foi, para preencher essas lacunas, que foi que a gente, por causa dessas consequências, que a gente promoveu, elaborou e promoveu a aprovação, e agora está promovendo a implantação da Lei 13.431, que é essa lei que nós estamos falando hoje. Pode passar, Bia? As consequências a gente falou um pouco, graves. Bom, essa lei, quem já trabalhou com a gente aqui sabe que ela atualiza alguns avanços que a gente tinha no panorama internacional, que o Brasil, apesar de ter tido uma legislação muito avançada, ela estava pouco atual em relação à proteção de crianças vítimas ou testemunhas de violência no acesso à justiça. Pode passar? Então, Bia, obrigado. Então, a lei, ela atualiza esse artigo 12.2 da Convenção, no sentido de a criança deve ter a oportunidade de ser ouvida em todos os processos judiciais ou administrativos que afetem diretamente. Então, aqui, a lei, ela vai falar e vai atualizar a legislação brasileira em relação a esse artigo, sobretudo no que refere-se ao acesso à justiça. Pode passar? Estou fazendo uma resgate da importância da lei. A lei, ela atualiza a resolução 20, ela incorpora, resolução 20 de 2005, do Conselho Econômico, que estabelece as diretrizes para a justiça para criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Pode passar, Bia? A grande novidade desta resolução é que teve vários direitos que foram assegurados lá para a criança vítima de violência, O direito à informação, ser ouvido, a privacidade, o tratamento digno, mas aqui chamou a atenção da gente o direito de ser protegido de sofrimentos durante o processo judicial. Então, foi um novo direito que foi assegurado e que fez a gente pensar do quanto que as crianças estavam sendo revitimizadas e em sofrimento no contato com o sistema de justiça. Pode passar, Bia? Obrigado. Bom, pode passar isso também, que eu vou reforçar isso na implementação da lei. Então, a lei, ela foi incorporando essas novidades da resolução 20, mas ela pegou todos os institutos brasileiros, por exemplo, a possibilidade de gravar a entrevista, a possibilidade de antecipar provas, os ganhos da Lei Maria da Penha,
a gente tinha todos esses arquivos, a gente colocou isso tudo numa legislação, não é, que foi, pode passar, não é, a Lei 13.431, vocês lembram muito bem, ela foi sancionada no dia 4 de abril de 2017, pode passar, Bia, que eu quero chegar no processo de implementação, pode passar isso daí. Bom, vocês lembram que a lei, ela estabelece o sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Agora, eu gosto de falar das estratégias da lei. A lei disse o seguinte: se não reordenar o sistema de garantia de direitos, a gente não vai deixar de revitimizar a criança e adolescente e a gente vai possivelmente continuar gerando um baixo impacto na violência contra crianças e adolescentes. É preciso integrar, é preciso trabalhar de forma integrada. E a lei e a resolução, elas deram caminhos para a integração dessa política. Estabeleceram as diretrizes, estabeleceram um mecanismo também de gestão colegiada da rede. Olha, sistema nenhum funciona sem um comando, né? Sem uma coordenação. E aí é preciso criar em cada município uma coordenação, né? A lei também distinguiu formas de escuta de criança e adolescente. Olha, tem duas formas de escuta que a gente chama de escuta protegida: a escuta especializada e o depoimento especial. Mas essas duas escutas são muito diferentes. Ademais disso, vocês lembram que a lei, ela definiu 5 tipos de violência, pode passar. Bia, a violência, pode passar, é isso, né? A violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial, né? Ela estabeleceu definiu essas 5 formas de violência. Ela pediu que os órgãos especializassem temas para criança e adolescente, né? E ela fez essa distinção, pode voltar, Bia, agora, essa distinção fundamental entre a escuta especializada e o depoimento especial, né? O depoimento especial era a versão mais clássica que a gente tinha, né, do depoimento especial, que era aquela oitiva em que se vai perguntar à criança o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e quem participou. Mas para você fazer essa pergunta para a criança, para você entrar na descrição do fato ocorrido, você precisa ser capacitado no protocolo brasileiro de entrevista forense e fazer essas perguntas para a criança e adolescente, essa entrevista, na frente de um juiz, do promotor e do defensor público, não é? Ou também a possibilidade de você fazer isso perante uma autoridade policial. Já a escuta especializada é da rede, né? A gente diz o seguinte: a lei diz, olha, você não vai escutar a criança, quem faz escuta especializada não é para perguntar à criança o que aconteceu, onde aconteceu e tudo. Se ela falar, é uma revelação espontânea dela, você vai anotar o que ela disse, vai oferecer espaço para ela continuar falando, mas você não vai fazer perguntas de detalhamento do fato ocorrido. Você vai registrar esse relato e vai mandar para o Conselho Tutelar e para a polícia, né? Então, a escuta não tem escopo de produzir provas. Imagina vocês aqui para que serve a escuta. Vamos supor aqui que quais que são os potenciais efeitos de uma violência, né? A gente sabe, sexual, por exemplo, ela baixa a estima da criança, não é? Ela impacta o rendimento da escola. Aí você vai fazer escuta para conversar com a criança. O fato que aconteceu com ela baixou a estima dela, afetou a escola, ela precisa médico, ela precisa de um programa. A escuta é para você fazer, né? Tomar aquelas medidas que previnam que a criança seja revitimizada ou reincidida, para prevenir que a violência que aconteceu com ela aumente, agrave, né? Então, é para você prever isso aqui, para você planejar com a rede uma forma de apoiar
para essa criança superar. Necessariamente, você não precisa não precisa falar com ela sobre o fato ocorrido. Basta falar sobre o entorno e sobre as consequências mais gerais. Pode passar, Pia. Agora pode passar um pouco mais. Etapas de implementação da lei. Aqui nós fazemos o que a gente chama de a mandala, né, dos 9 pontos. A gente fala de implementação, a gente considera, esses critérios foram criados e hoje eles são defendidos também pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, e Cidadania. Ele é um processo completo de implementação da lei, né? Primeiro, a gente fala da importância de uma equipe de liderança. Sem uma liderança, teve uma discussão incrível outro dia aqui nos nossos encontros do Unicef e da Childhood, que eu também trabalho com essas duas organizações, sobre quem começa o processo no município, né? Quem começa? Então, os processos começaram de várias formas, mas sempre tem uma equipe de liderança. E a lei abriu possibilidade de uma equipe de liderança. É um grupo de pessoas comprometidas que vai dizer, não, nós precisamos implementar essa lei. Isso, se tivesse num país, não é, outro país do mundo, não precisaria de dizer, nós temos que criar um grupo para defender a implementação da lei, porque isso deveria ser automático, não é? Todo mundo deveria ser a obrigação de implementar a lei. O segundo é criar um mecanismo de gestão colegiada, né? Vamos remeter aqui ao tempo dos conselhos, do rei Arthur, é uma espécie de mesa redonda, onde senta conselho de direitos, conselhos tutelares, a Santíssima Trindade, vocês vão ouvir a minha brincadeira da Santíssima Trindade, que é saúde, educação e assistência social, a segurança pública e a justiça. Veja bem, esse comitê é aquele que vai governar o sistema de garantias de direitos da criança vítima de violência. Ele que vai trazer todos os atores em torno de uma mesa para melhorar o atendimento, para evitar que ele seja revitimizante. Esse comitê de gestão, né? Aí depois, em geral, a gente fala de um diagnóstico. Tem muita gente que é muito apressada, não é? Quer implantar a escuta especializada sem desenhar fluxo, não é? Vai querendo antecipar coisas aqui, mas a gente fala assim, olha, esse processo que vai dar segurança e consistência para a nossa ação. Primeiro, um diagnóstico, né? Aqui eu vejo que tem Maria Lúcia, tem várias pessoas que estão trabalhando conosco aqui, no outro projeto, nós estamos fazendo um diagnóstico de 52 municípios do estado de Rondônia, né? Esse diagnóstico não é aquele que vocês estão acostumados, de formulação de política. É um diagnóstico das práticas de atendimento à criança vítima de violência. Qual é o caminho e o que está acontecendo de problemas do momento em que se tem uma denúncia ao momento que se tem, do momento, o que se segue aí, quais são as dificuldades que nós temos para ouvir denúncias, para encaminhar denúncias, para investigar denúncias, para atender essas crianças dos conselhos tutelares, do CREA. Esse diagnóstico é fundamental para o passo 4 aqui, que é o fluxo geral de atendimento integrado. Esse fluxo, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele não é um fluxo de cada um, só de cada um dos atores. Ele é um fluxo de segmentos, mas ele é um fluxo geral da rede de atendimento, de como que você atende um caso de forma integrada, né? E aqui tem 2 itens aqui, a implantação do depoimento especial, né? Tem muita gente que está passando muito problema para implantar o depoimento especial. O depoimento especial é importantíssimo, né? E aí o pessoal vai perguntar, mas cadê a escuta especializada, não é? Aonde está a escuta especializada? O depoimento apareceu aqui. A escuta especializada vai aparecer como um procedimento dentro deste protocolo unificado, certo? É o protocolo unificado que vai estabelecer
os procedimentos para escuta especializada. Porque esse protocolo aqui também, a gente diz o seguinte: saúde é boa de protocolo, lava as mãos para prevenir o Covid e tudo. Gente, cada um neste país atende uma criança vítima de violência de um jeito. Nem o mesmo serviço, 3 profissionais do mesmo serviço atendem uma criança vítima de violência de um jeito. 5 conselheiros tutelares, cada um atende de jeito. A gente não tem protocolo para atender criança vítima de violência, em geral, até hoje. A gente tem umas leis, certo? Mas a gente não tem um protocolo do que pode e o que não pode ser feito em relação à vítima de violência. A consequência é que a gente tem crianças, né, muito vitimizadas pela violência. Bom, aqui também a gente está propondo, com a implementação da lei, solucionar um problema grave, que é a gestão e monitoramento do caso. Como que você, do seu município, pode fazer um mecanismo de gestão de casos de violência? Nós não temos no país, temos pouquíssimos exemplos de mecanismos de gestão colegiada de casos de violência. Né? Hoje é muito difícil você saber quando que a criança revelou, que distância tinha essa revelação dela do fato ocorrido. Hoje a gente sabe que, por exemplo, em geral, a grande parte da revelação é chamada tardia. Significa que 6 meses depois do fato ocorrido. Né? De quanto tempo que ela revelou, quando foi a primeira medida e etc. Então, a gente precisa saber desses dados para fazer intervenções. A capacitação da rede aqui não é aquela capacitação de vez em quandenária, mas é a capacitação continuada. E aí, o que nós estamos falando, o nono, é documentar. Vá documentando isso. Vocês vão ajudar a gente a implementar a lei, vão buscar implementar a lei no município, vão revisar implementações. Ô, Bia, acho que o foco vamos documentar esses processos, porque vocês vão ver, a gente está falando aqui de mudança de paradigma. Né? A gente está fazendo uma revolução no atendimento de crianças e adolescentes. Uma revolução copérnica no atendimento de crianças vítimas ou testemunhas de violência. Pode passar, Bia? Já foram. Então, aqui a gente falou, né? Aqui eu vou detalhando aqueles passos, mas eu vou passar mais rápido aqui. Então, aqui cada um daqueles passos de implementação da lei, a gente tem aqui para vocês aqui, para distribuir esse manual que a gente trabalhou, esse guia, que ele é o guia que foi assinado pelo CONANDA, pelo Ministério de Direitos Humanos, Unicef, todo mundo. Então, esse comitê, é importante criar esse comitê, a gente já falou sobre isso aqui. Pode passar, Bia? Bom, agora vamos fazer os fluxos de atendimento integrado. Aqui um pouco como é um fluxo, né? E eu vou pedir a Bia para projetar aquele vídeo que está na frente, porque ele deixa claro essa ideia do fluxo de atendimento integrado, né? Alguns de vocês que fizeram o curso com a gente aqui, possivelmente já viram esse vídeo, né? Ele é muito utilizado aqui, mas é sempre interessante revê-lo, né? Para a gente continuar perseguindo esse atendimento integrado. Pode passar, Bia? Claro, professor, só um minutinho. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Vou começar uma nova apresentação. Exato. Só um segundo. Bom, pessoal, mostrando aqui rapidamente para vocês, aqui a gente tem o canal da Universidade Corporativa do Brasil do YouTube. Não sei se todo mundo já é inscrito no canal, mas a gente tem aqui alguns vídeos, tanto de fluxos, quanto algumas lives que já fizemos também, que ficam disponíveis, tá? Então, eu vou mandar aqui também o link do nosso canal aqui do YouTube para vocês poderem dar uma olhada, tá bom? Se eu gostaria, professor, do fluxo geral, né? Aquele de 11 minutos. Deles. Vamos lá. Vamos lá, vocês já conseguem ver minha tela, né?
Ok, vou mutar aqui meu microfone e aí vou colocar para iniciar. O Brasil está colocando em prática a Lei 13.431 de 2017, conhecida como Lei da Escuta Protegida, que busca organizar o atendimento de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de todas as formas de violência, pelos diferentes órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, de maneira que cada um deles funcione de forma complementar ao outro, de modo integrado, ágil e efetivo. Esta lei foi complementada pelo Decreto Presidencial número 9.603/2018. Juntos, a lei e o decreto têm por finalidade melhorar a qualidade dos serviços prestados às crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violências, de modo a evitar que elas sejam revitimizadas. Revitimização é o nome dado ao processo que leva a criança ou adolescente a sofrer novamente a violência da qual foi vítima ou testemunha. Isso ocorre quando ela precisa contar diversas vezes e para pessoas diferentes o que ocorreu com ela. Também aumenta o sofrimento dela quando os profissionais fazem perguntas inadequadas que a faz se sentir constrangida ou culpada pelo que aconteceu. Um ambiente que já é ruim mesmo para adultos é ainda menos amigável para crianças e adolescentes e acaba contribuindo para gerar novos sofrimentos. Para organizar a prestação de serviços, é de fundamental importância a construção e pactuação de um fluxo, que nada mais é do que um desenho gráfico do caminho a ser percorrido pela criança e o adolescente para ser atendido pela rede de serviços e ter seu caso acompanhado pelas autoridades. É importante ressaltar que todos os atendimentos que ocorrem ao longo do fluxo de atendimento, desde o primeiro contato com a criança ou adolescente, devem seguir os preceitos da Lei da Escuta Protegida. Um dos principais fundamentos dessa lei é garantir a proteção à privacidade e ao bem-estar da criança ou adolescente. Para que isso ocorra, é fundamental que todos os profissionais que fazem parte do fluxo de atendimento evitem fazer perguntas à criança ou ao adolescente, a não ser que sejam indispensáveis ao encaminhamento do caso. Se a pergunta for indispensável, deve-se ter o cuidado de perguntar o mínimo necessário, de maneira delicada e respeitosa, sem fazer quaisquer perguntas que possam ser constrangedoras. Vale lembrar que muitas informações podem ser colhidas com o adulto que acompanha a criança ou adolescente, preservando assim da necessidade de falar sobre o assunto repetidas vezes. Haverá um momento e o local adequados para que a criança ou o adolescente faça isso. Agora, vamos conhecer o que ocorre em cada etapa do fluxo de atendimento. O fluxo possui 4 dimensões. 1. Denúncia ou comunicação dos fatos às autoridades. 2. Aplicação de medidas de proteção pelos conselhos tutelares. 3. Atenção e cuidados pela rede de serviços socioassistenciais. 4. Investigação e judicialização do caso de violência perpetrada. Essas dimensões muitas vezes ocorrem simultaneamente. Primeira dimensão: denúncia ou comunicação dos fatos às autoridades. O atendimento tem início quando alguém comunica aos serviços e às autoridades competentes uma suspeita ou uma ocorrência de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes. Ao tomar conhecimento do fato ocorrido, a pessoa deve comunicá-los às autoridades por meio de um ou mais canais de denúncias. A comunicação pode ser feita pelo Disque 100, de maneira identificada ou anônima, e deve ser feita também ao Conselho Tutelar ou à polícia, os quais deverão informar o ocorrido ao Ministério Público. É importante saber que as denúncias realizadas ao Disque 100 serão também encaminhadas pelo próprio canal ao Conselho Tutelar, à polícia e ao Ministério Público da localidade onde ocorreu o fato. Segunda dimensão: a aplicação de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar. Um dos primeiros passos a serem realizados pelo Conselho Tutelar é o registro da denúncia do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, o SIPIA. Tanto nos casos de denúncias enviadas pelo Disque 100 ao Conselho Tutelar ou recebidas presencialmente por este, os conselheiros devem adotar os procedimentos devidos para checar as informações e tomar as medidas cabíveis. As medidas adotadas pelos conselhos tutelares vão depender do caso, por exemplo, o encaminhamento para a polícia para que seja feito o boletim de ocorrência, a comunicação ao Ministério Público sobre a ocorrência e a aplicação de medidas de proteção previstas no ECA, que incluem
a orientação, apoio e acompanhamento temporários, a inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família da criança e do adolescente, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, o acolhimento institucional. O mesmo caso pode ser encaminhado a outros atendimentos de maneira concomitante. Tão importante quanto dar o encaminhamento previsto no fluxo é que cada profissional, seja ele conselheiro tutelar, policial, delegado, assistente social, médico, professor, oriente a vítima ou testemunha e sua família sobre o próximo passo, para onde devem ir e por quê, de forma clara e respeitosa. Depois de aplicadas as medidas de proteção, os conselhos tutelares que são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes deverão continuar acompanhando o caso até que seja assegurada a proteção à vítima ou testemunha e a violação seja investigada, sendo julgada pelo sistema de justiça caso seja procedente. Todo o atendimento recebido em qualquer etapa do fluxo deve gerar informações para o conselho tutelar, que deverá manter o cadastro da criança ou adolescente e do caso atualizado, com todas as informações sobre os procedimentos realizados ao longo do fluxo. Os termos técnicos para essa troca dinâmica de informações entre os profissionais do fluxo são referência e contra-referência, e seu intuito é garantir o acompanhamento integral da criança. A partir de então, o fluxo de atendimento será acrescido de outras 3 dimensões, as quais ocorrerão simultaneamente. Terceira dimensão: serviços de proteção social, saúde, assistência social, educação, saúde. A criança ou adolescente poderá, dependendo do caso, ser encaminhada para a emergência hospitalar se, no momento do primeiro contato, já for constatado que a vítima necessita de atendimento médico para exames médicos e providências profiláticas. O atendimento de saúde mental especializado. O atendimento ou acompanhamento de atenção básica no centro de saúde. Assistência social. É encarregada de acompanhar a criança durante todo o processo, por meio do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. A criança ou adolescente e suas famílias podem ser inseridas em programas de orientação sociofamiliar e de benefícios continuados. Educação. Quando o fato for conhecido por meio de revelação espontânea por parte da vítima ou testemunha na escola, o primeiro passo será a comunicação ao conselho tutelar. Em todos os casos, a escola deverá manter o acompanhamento do desempenho escolar e social da criança ou adolescente. Caso perceba alguma dificuldade, a escola deve acionar a rede de serviços para, juntos, pensarem no que pode ser feito para ajudar a vítima ou testemunha de violência a se recuperar. Quarta dimensão: investigação e judicialização do caso. A polícia registrará o boletim de ocorrência, que não precisa da presença da criança ou adolescente, e encaminhará a vítima ao exame de corpo de delito nos casos em que haja vestígios de violência. A partir daí, a polícia dará início à investigação e pedirá ao Ministério Público a produção antecipada de prova. O Ministério Público avalia a pertinência da produção antecipada de provas e solicita a realização de depoimento especial ao Poder Judiciário. Produção antecipada de prova é o depoimento da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, obtido logo no início do processo de investigação. Ele é feito seguindo as diretrizes da Lei 13.431/2017, do Decreto 9.603/2018 e da Resolução CNJ 299/2019, com entrevista feita por profissional treinado para lidar com esses casos, seguindo o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense e em ambiente adequado. Essa entrevista é projetada para a sala de audiência em tempo real e gravada para compor o processo judicial. Por que a produção antecipada de prova é importante? No processo judicial normal, a criança ou adolescente tende a ser ouvida somente 4 ou 5 anos depois do ocorrido. Essa demora no tempo de escuta faz com que as lembranças já não sejam tão claras e pode ainda levar a vítima a desistir de prestar depoimento, por uma série de razões, entre elas a recusa em rememorar aquele evento por vezes traumático, numa época em que a criança ou adolescente já está em outra etapa da vida.
Outro ponto fundamental é que a produção antecipada de provas protege a criança ou adolescente da necessidade de ter que repetir a história da violência que sofreu ou testemunhou, já que todo o material fica gravado, evitando assim a revitimização. O Poder Judiciário avalia a pertinência legal da representação do Ministério Público e organiza a sessão de depoimento especial, da qual deverá participar o juiz, o promotor público, o defensor ou o advogado do acusado ou acusada, o defensor ou advogado da criança ou adolescente, caso disponível, e a criança ou adolescente depoente. Após o depoimento, o processo segue seu trâmite regular até o julgamento e sentença final. Como pudemos ver, no fluxo de atendimento é a colaboração entre todos os profissionais que integram os diversos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da cidade que vai garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Cada um de vocês é um ponto essencial na construção dessa grande rede de proteção. Volta para o slide. É lindo, né? Ô, Bia, volta para os slides, por favor. Então, por que a gente projetou isso aqui? Primeiro, esse é um instrumento de integração e de proteção de crianças. O que implementar a lei significa também desenhar esses fluxos dos municípios. E aqui a gente tem um conjunto de materiais aqui que foram desenhados a partir do fluxo definido pelo Pacto Nacional de Implementação da Lei, foram feitos instrumentos para apoiar todos aqueles municípios, chamado kit município, que quiserem implantar. Não é? A gente fez fluxos, desenhou fluxos pelo cada um dos segmentos e o fluxo geral. Pode passar? Então, tem aqui, esse material está disponível online. Né? Aqui é muito interessante que vocês façam a gestão junto aos tribunais. Vocês vão ver aqui que o Vitória da Conquista é um município referência para a implementação da Lei 13.431. E um dos acertos de Vitória da Conquista foi ter começado de início em reuniões com os poderes do Estado, presidente do tribunal e tudo. O prefeito, o próprio prefeito, ele começou a atuação. Então, quando, por exemplo, o que aconteceu para implementar o depoimento especial? O presidente do tribunal convocou os juízes, né? O procurador-geral convocou os promotores, os defensores, para pedir o engajamento deles na implantação do projeto no município. Então, muito importante que isso tenha. E aí, vocês vão ver aqui, pode passar, eu acho que a gente vai passar só, esse é o de 2 minutos? É de 2 minutos. Aí, o que aconteceu de coisa curiosa? Pode voltar lá, aquele outro lá. O que aconteceu em Vitória da Conquista? O Tribunal de Justiça diz, nós não temos nem local e nem pessoal. O prefeito falou assim, olha, então por que a gente não estabelece um convênio e a gente soma forças para a gente fazer o depoimento especial? Porque as crianças do meu município têm o direito de ter o depoimento especial, né? Alguns de vocês já viram esse vídeo, esse tem 2 minutos, vou passar rapidinho, só para vocês terem uma ideia de que dentro do Centro Integrado foi criado, então, em Vitória da Conquista não é a criança que vai ao juiz, ao promotor, ao fórum, né? É o juiz, o promotor e o fórum que vem aqui no Centro Integrado para ouvir as crianças do formato de depoimento especial. Esse vai ser 2 minutinhos, né, também para a gente... Professor, só um minutinho que eu estou pegando esse vídeo aqui. Tá. Até gostaria de ver com o professor Igor se ele poderia me mandar. Então, você não consegue clicar aqui neste... Não por ser um PDF. Eu não tá, consigo. então vamos passando. Se você conseguir, a gente volta. Tá bom, eu vou providenciando aqui enquanto isso, tá bom? Vamos passar para o próximo. Bom, Okay. aqui, a gente colocou aqui, depois que foi feito esse material, o CNJ decidiu
e eu participei desse esforço, elaborar um manual do depoimento especial para crianças e adolescentes pertencentes aos povos e comunidades tradicionais. Então, para vocês que vão atuar, quem quiser atuar em áreas, né, como São Gabriel da Cachoeira, áreas que tem muita presença indígena, quilombola e tudo, tem um diagnóstico que foi feito sobre a tomada de depoimento, que ele é de chorar, né, de como que eram tomados os depoimentos de crianças indígenas e tudo. Depois disso, foi feito esse manual que está aqui. Esse material está disponível também aqui na nossa plataforma, né? Então, muito interessante. Pode passar, Pia? Bom, a próxima ação da implementação da lei é construir esse protocolo unificado. Nós temos dois exemplos, né? O de Vitória da Conquista e Recife recentemente aprovou o seu protocolo. Esses protocolos, eles não são de atores específicos, é de toda a rede, para ser observada para toda a rede. E ele segue o curso da denúncia, né, do momento de tomada da denúncia até o final do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Esse material também ele é um bom instrumento para você implementar no seu município, ou se você está assessorando alguém, é um bom instrumento para você trabalhar, né? Tem outros protocolos que também estão à disposição aqui. Mas o seguinte, tem uma diferença de muitos protocolos que coloca só o fluxo e o encaminhamento do caso, destes aqui, que esses aqui são de procedimentos, né? Como ouvir uma denúncia, né, se a criança está... uma denúncia, um comunicado, se a criança que está fazendo. Ele é muito mais detalhado de como atuar nos casos de flagrante de delito, como você acolher uma revelação espontânea. Então, ele é muito mais detalhado desse processo. Pode passar aqui, Bia. Esse é o protocolo, a gente falou, né? Pode passar, próximo. Bom, aliás, volta um pouquinho. No passo aqui de mecanismo de gestão, nós estamos trabalhando, pode voltar? Ficou... No 7, implantar um mecanismo de gestão. Nós estamos trabalhando aqui, o Distrito Federal montou no 118 de maio um software chamado Proteção em Rede. Esse software, ele reúne, né, informações do caso da criança, certo? De todos os atores, né? Então, agora, a Childhood está adaptando, junto com Vitória da Conquista, esse software Proteção em Rede, né, para que esse é um instrumento de gestão de caso. Imagina assim, todo mundo que atuou no caso informa, e todo mundo que atua tem condições de, dependendo do perfil, né, pode acessar essa informação. Isso aqui também vai prometer fazer uma grande possibilidade de a gente ter todas as informações de um mesmo caso, todos os atendimentos de um mesmo caso, no mesmo software, não é? E a ideia é que ele seja desenvolvido para a Vitória da Conquista e depois volte para seja colocado à disposição. Mas o Unicef está preparando também, e vai poder ficar disponibilizado, né, para vocês, o curso de gestão do caso de violência, porque a gente também está falando que é possível fazer isso sem o software, mas com um drive compartilhado, certo? Podemos seguir? Diga lá, Bia. Licença, professor, só para informar que eu já consegui o vídeo, tá bom? Já tá bom aqui quando o senhor quiser passar.
Tá, eu vou pedir para juntar com o próximo ali, e a gente vai encerrando para terminando aqui a apresentação. Ok. Passar? Slide, então? Pode passar o próximo. Bom, a capacitação da rede. O que nós estamos falando aqui, que capacitar a rede, o que significa capacitar a rede? Significa só fazer um curso sobre o protocolo, sobre o fluxo? Não. Quer dizer, você deve estabelecer no município uma política de formação continuada. A primeira dela pode ser informação sobre o protocolo e sobre o novo fluxo, né? Mas depois ela deve ser continuada. Então, aqui não é só estabelecer uma formação. Nós temos alguns desafios. Por exemplo, como você, numa cidade como Vitória da Conquista, de novo, tem 400 mil habitantes, tem mais de 10 mil funcionários do Estado, que interage com criança, 8, 10 mil, como que você faz uma capacitação em escala? Como é que isso atinge uma escala maior, né? Então, tem várias iniciativas aqui, por exemplo, Vitória da Conquista, de novo, eles estão criando a Escola Municipal dos Direitos da Criança, onde esses protocolos, esse fluxo, eles foram transformados em material audiovisual e ele foi inserido, está sendo inserido como obrigatório para todo funcionário novo da prefeitura fazer antes de começar a trabalhar. Então, por aí, a gente está pensando em criar um movimento de escala, né? A documentação, a gente vai mostrar alguns temas agora da documentação do processo, né? Pode passar. O Unicef, ele fez uma série de documentos sobre essa experiência. Bom, aqui são os materiais que dá para usar aqui. O material da escuta especializada, tá aqui o guia para discutir, focado na escuta. Nós temos esse material aqui de proteção em rede para implantar centros de atendimento integrado. Pode passar, Bia. Esse aqui também foi feito pelo Unicef, é um guia de orientações para proteção de crianças e adolescentes migrantes e refugiados e ou indígenas, vítimas ou testemunhas de violência. Então, esse é um material aqui que já está com foco na diversidade, né, que também vocês podem utilizar para fazer as nuances de implantação da lei no município para públicos, para segmentos infantis diversos. Pode passar, Bia. Bom, agora, antes de falar disso daqui, não, vamos falar disso aqui, a gente vai com 2 vídeos finais. Bom, a gente fez aqui, queria antecipar para vocês as dificuldades que é de implementar essa lei, tá? E são muitas, não é? Por quê? Porque tem inconsistência entre o decreto e a lei, não é? Do que seja, por exemplo, a escuta especializada, não é? Tem níveis elevados de desconhecimento da lei. Muitos municípios, poucas pessoas conhecem a lei até hoje, não é? Tem muita escassez de assistência técnica para os municípios implementar a lei. Os municípios que conseguiram avançar tiveram uma certa assistência, não é? Mais personalizada. Agora, a gente precisa crescer essa assistência para mais municípios, né? Tem dificuldades, sobretudo o engajamento das autoridades estaduais, não é? Com os comitês locais. Pode passar, Bia. Próximo. Dificuldade da constituição dos comitês, por causa da participação, sobretudo da polícia e dos membros da justiça, né? Muitos municípios querem passar da fase de diagnóstico, né? Não querem fazer um diagnóstico, e ele é muito importante para definir o fluxo e o protocolo, né? Tem muitos, por exemplo, tem muitos municípios que não tem uma pessoa que sabe operar
o chamado o instrumento, não é o instrumento para fazer o organograma do fluxo. Então, ele precisa, tem muitos municípios com muitas carências, né? E aqui, nesse processo que nós estamos falando com vocês, é um processo de fortalecimento das capacidades municipais para implementar a lei, né? Temos muitas limitações no processo de investigação dos casos de violência, né? Inclusive as limitações na realização dos exames de corpo de delito. Imagina que em Rondônia, que nós estamos operando, tem município que a criança tem que viajar 150 quilômetros para chegar ao exame pericial, um IML, para fazer uma perícia, né? Então, ela tem que viajar o dia inteiro. Tem municípios na Amazônia que, então, tem que viajar dias de barcos, né? Próximo pode passar. Bom, tem muitos municípios que ainda não implantaram o depoimento especial. Em que pese alguns municípios do sul, da região sul, São Paulo, já têm implantado em todas as comarcas, norte, nordeste, nós temos muitos ainda municípios sem a cobertura do depoimento especial, né? Os processos judiciais ainda são muito lentos, né? Falta uma política de formação continuada. Tem gente que tem, assim, conseguiu formar o Conselho Tutelar, mas não conseguiu capacitar promotores e juízes. Então, cada cidade tem uma dificuldade específica. E falta pesquisa sobre implementação da lei, né? A gente diz que a lei ajuda a revitimizar. Vamos buscar a comprovação, né, que a lei modifica as políticas. Então, a gente não tem muito estudo ainda sobre a implementação da lei, que é muito importante. Mas, sobretudo, isso é importante, que alguns municípios estão conseguindo, e a gente precisa trazer à tona essas experiências boas práticas. Pode passar, Bia? Essa aí, Bia, vê se você consegue passar. Aqueles dois, esse primeiro e depois aquele segundo aí, Bia. Consigo sim, professor. Esse daqui eu já deixei aberto. Bom. Só um minutinho que eu vou transmitir outra coisa, pessoal. Aqui a gente tem um dos vídeos do Unicef, falar um pouco sobre a lei da escuta, como foi a experiência em Vitória da Conquista. É uma série de vídeos, mas a gente vai passar somente o primeiro, tá bom? Essa já foi uma experiência de documentação de uma experiência, né? Esse conjunto de materiais está à disposição no YouTube também. São vários vídeos. Vou mandar aqui também o link, tá bom, pessoal? A gente pegou só o primeiro, né? O segundo. Prontinho, vou colocar para começar, professor. Ok. O Brasil foi um dos primeiros países a atualizar a legislação nacional com a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Depois de uns 30 anos, uns 20 anos de implementação do ECA, se concluiu que o fato de todos trabalharem setorializadamente, né, estava permitindo que as crianças fossem revitimizadas, né? Em geral, elas necessitavam contar a história ocorrida 1, 2, 5, até 10 vezes para diferentes órgãos. E por essa razão foi necessário criar a Lei 13.431, denominada a Lei da Escuta Protegida. Ela estabelece as diretrizes para a integração dos serviços destinados a responder à violência contra crianças e adolescentes. Em segundo lugar, ela cria determinados mecanismos para que essa coordenação ocorra. Em terceiro lugar, ela define o que nós chamamos de escuta especializada e depoimento especial. Ela estabelece um mecanismo de gestão da informação dos casos atendidos. Nós implementamos aqui em Vitória da Conquista em pleno período de pandemia.
mas nós precisávamos implementar, né? E mesmo sem esses recursos, a gente precisava tirar de onde não tinha, né? Então, acho que é nesse momento que entra a vontade política de fazer, né? Por entender que não vai ter recurso sobrando nunca. Então, a gente precisa dar prioridade ao que realmente é prioridade. E a infância e a adolescência tem que ser prioridade nas nossas cidades. Isso que as crianças merecem, é direito delas. Nós tínhamos dois principais desafios. Um cultural e outro histórico. No Brasil não existe uma cultura de intersetorialidade forte, como também há uma fragmentação entre os diversos serviços que atendem crianças e adolescentes. Então, a partir dessas questões é que nós trabalhamos a dimensão formativa de toda essa rede, dimensionando os desafios que a lei trazia no cotidiano do município, tentando entender principalmente os gargalos que essa rede tinha para um atendimento integrado de crianças vítimas ou testemunhas de violência. Nós já procuramos nos assenhorar do que se tratava e como agir em cada caso. Então, resultado, conhecendo do que era a lei e o que ela pretendia, a gente então passou a trabalhar com ela naquele espaço, ainda mais numa região do interior e que também o conhecimento de relação ao tópico era praticamente nenhum. Por ter-se constituído uma experiência exemplar, Unicef, junto à ABC do Governo Federal, achou que era muito importante sistematizar esta experiência e assim poder compartilhar com outros municípios do país e, ao mesmo tempo, com outros países do mundo. Obrigado, Vitória da Conquista, por trabalhar junto à Unicef. Com essa experiência, sabemos que os nossos trabalhos, e especialmente a proteção de cada uma das crianças que necessitarem de atendimento, pode ser ameaçado se não forem feitos esforços para a implementação da Lei 13.431 de 2017. Por essa razão, se a escuta dessas crianças e adolescentes não forem realizadas de maneira adequada, pode-se perpetuar os atuais níveis de consequências traumáticas na vida de nossas crianças. Não temos dúvidas que os esforços realizados no sentido de implementar essa lei irão gerar uma incidência estrutural no fenômeno da violência contra crianças e adolescentes, impactando diretamente na qualidade da oferta de serviços e o status da responsabilização dos autores de violência. Isso. Próximo slide, volta para os slides, obrigado. Bom, para finalizar aqui essa nossa aula aqui, não é? Nós estamos falando aqui de mudança de paradigma de atendimento, né? Aí eu trouxe aqui, né, o Kuhn, né, o que ele falou sobre mudanças de paradigma, quais são as condições para que uma mudança ocorra. Ele disse o seguinte: deve existir insatisfação com o paradigma vigente, os quais podem ser visíveis pela falta de resultado, né? O atendimento à criança e adolescente era um paradigma antigo, setorializado, dessa forma que a justiça, a investigação era investigação comum, o atendimento na justiça era o depoimento tradicional, e a gente percebeu que isso estava dando muito pouco efeito, não é? No nível de responsabilização, e ainda estava revitimizando as crianças. Ele disse que o novo paradigma deve ser inteligível, deve ser fácil, né? Nós estamos apresentando aqui, e a lei está gerando, com todo esse movimento nosso, um novo paradigma, né? Então, vê que tem orientações para escuta, né, para o depoimento especial. Nós temos, então, um novo paradigma que a gente está propondo aqui.
esse novo paradigma deve ser plausível, ou seja, capaz de resolver problemas e gerar novos resultados. Não é isso que está aqui? Ele deve trazer a possibilidade de um programa de investigação frutífero, né? Então, a gente chama aqui todo mundo que está na academia, que gosta de pesquisar, não é? Para ajudar a pesquisar e trazer elementos. Então, esse é o movimento que eu queria encerrar aqui, que é o movimento de mudança de um paradigma de atendimento à criança e adolescente. E o grande instrumento, a lei da escuta protegida e as normas correlatas, ela é um grande mecanismo para a gente ir operando e fazer chegar ao cotidiano de nossas crianças e adolescentes este novo paradigma de atender crianças de métodos e procedimentos não revitimizantes. Oxalá que a gente consiga ver daqui uns poucos anos, né, começar a ver acender as luzes dos municípios livres de violência contra a criança e adolescente. A gente está querendo construir esse mosaico, a gente está querendo que esse compromisso que o Brasil assumiu com o objetivo do desenvolvimento sustentável, né, que ele se torne uma realidade. O Brasil se comprometeu a auxiliar os objetivos do desenvolvimento sustentável de erradicar até 2030, não é, todas as formas de violência contra a criança. Não vai ser 2030, mas que a gente começa a ver cada vez mais municípios, territórios livres de violência contra a criança e adolescente. Eu queria deixar por aqui, passar a bola aqui, voltar a bola para o professor Igor e para a Bia, e agradecer demais vocês que nos acompanharam aqui hoje. Né, nós estamos com 99 pessoas aqui, pessoas interessadas em violência, em enfrentamento da violência contra a criança. Isso é o nosso exército de Branca Leone. Vamos movendo e mudando os paradigmas e melhorando a vida de nossas crianças e adolescentes. Muitíssimo obrigado a vocês. Uma boa noite. Eu acompanho aqui o final com o professor Igor. Professor Benedito, agradeço aí, né, esse momento de compartilhamento também dessas reflexões tão necessárias para quem atua na proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Eu vou retomar aqui um dos aspectos, né, previstos na metodologia de implementação da lei, que é o aspecto referente à ampla formação da rede de proteção. Né, dizer que nós temos feito um esforço de disponibilizar cursos de altíssima qualidade, né, com tecnologia de ponta. Eu queria aproveitar desse ensejo para apresentar para vocês essa possibilidade de uma formação ampla, tanto para vocês enquanto profissionais, né, quanto para os municípios onde vocês atuam. Então, hoje nós temos aqui formações na área de escuta especializada, depoimento especial, né, o protocolo brasileiro de entrevista forense, cursos de revelação espontânea, e estamos abrindo agora uma turma exclusiva para a implementação da lei da escuta protegida, que é um aprofundamento, um detalhamento dessa metodologia que foi apresentada hoje nessa Masterclass. E aí, aproveitar aqui do ensejo, Bia, eu vou fazer um compartilhamento da tela aqui, depois eu volto aqui no slides, tá bom? Só vou fazer a apresentação aqui da plataforma, porque nem todos vocês conhecem, mas a gente fez um grande avanço agora. Vou pedir a Bia para descompartilhar a tela dela. Obrigado. Que eu vou compartilhar aqui agora a tela da plataforma da Escola de Direitos. Né? A Escola de Direitos, então, desde 2017, vem atuando, né, junto com o professor Benedito e outros profissionais engajados nessa temática, para a gente apresentar soluções de formação continuada, né, usando tecnologia e usando as melhores práticas do mercado.
Então, quando a gente pega aqui, essa plataforma ela foi desenvolvida agora, em 2025, né, com uma pegada bastante focada na experiência do usuário. Então, aqui a gente tem uma plataforma moderna, dinâmica, estilo Netflix, onde os estudantes, né, e os profissionais da rede de proteção, eles têm a oportunidade não só de fazer uma formação, mas de se conectarem também com outros profissionais que atuam, né, nas diversas regiões do Brasil. Então, nós somos mais de 10 mil pessoas conectadas aqui nesse espaço, que a gente chama de uma comunidade de aprendizagem, e aqui existem muitos recursos, né, que contribuem para esse processo de formação continuada. Então, à medida que o estudante, ele entra na plataforma, ele tem, né, essa experiência aqui customizada. A plataforma vai se adaptando de acordo com, né, os conteúdos que você vai assistindo, e assim como na Netflix, quando você volta, ele já te indica, né, o material que você deve continuar assistindo com base aí no seu histórico. E lá dentro vocês vão encontrar, assim, né, uma infinidade de possibilidades de aprofundar o conhecimento sobre a lei da escuta protegida. Então, aqui, como o professor Benedito disse, né, a lei ela pode estar fundamentada em 3 pilares, né, da escuta especializada, do depoimento especial e da implementação dessa lei enquanto política pública do município. Então, a gente tem aqui esse escopo completo de formação, né, o curso online de escuta especializada, curso de depoimento especial, protocolo brasileiro de entrevista forense, a gente tem aqui o curso de implementação da lei, essa turma que a gente vai disponibilizar agora é a primeira turma que a gente está ofertando ela no varejo, né, então vocês têm a possibilidade, a gente está fazendo aqui, na verdade, né, uma concessão, uma abertura dessa metodologia, porque geralmente a gente só disponibiliza ela para as turmas corporativas dos municípios, né, para formação ali do comitê gestor. Então, essa é a primeira oportunidade que a gente está abrindo, né, para os nossos estudantes, porque tivemos muita demanda por parte dos nossos egressos, né, dos alunos que já fizeram curso, então essa é uma turma que talvez não será ofertada novamente. Então, por isso que a gente fez essa live, até para explicar para vocês, né, caso tenham interesse, essa é uma oportunidade única, né, de vocês se inscreverem, e ainda a gente vai disponibilizar para vocês aqui um link, né, que vocês podem acessar, inclusive, com condições especiais, né, e terão acesso por 12 meses, né, ao curso e aos recursos que temos disponíveis aqui. Eu mandei um link aí para vocês, que é o link de acesso dessa biblioteca digital, tá bom? Esse acesso é gratuito, então se vocês clicarem nesse link que foi disponibilizado, vocês vão ter acesso aqui a todos esses materiais que foram citados aqui pelo professor Benedito, né, os estudos de caso. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, o Guia da Escuta Especializada, né, esse documento aqui implementando as diretrizes do atendimento integrado e da escuta protegida, é a metodologia dessa implementação das 9 etapas que a gente aborda, né, de maneira mais detalhada e prática nesse curso de implementação da lei. Então, vocês vão ter a oportunidade aqui, ó, isso aqui é uma cortesia nossa para vocês, tá bom? De vocês encontrarem tudo em um mesmo ambiente, ó, tudo que já foi publicado sobre a lei da escuta protegida. Então, sinta-se aí privilegiados de ter acesso, né, também em primeira mão a esse material, aos estudos de caso, né, as experiências que foram realizadas, como no caso de Vitória da Conquista, esses protocolos que foram mencionados aqui também, protocolos, os fluxos de atendimento, né, documentos aqui também normativos, e estudos com estatística, até esse último que foi publicado agora essa semana, que é o protocolo unificado de atendimento aí da cidade de Recife. Então, sintam-se aí, né, convidados. O link é só preencher lá os dados de acesso, que vocês terão acesso a essa parte específica da biblioteca digital, né? E se tiverem interesse aqui, eu pedi a Bia agora aqui, ó, que disponibiliza novamente aqui, Bia, o link da nossa apresentação, o último slide que foi apresentado. E aí depois a gente vai ter um tempinho aqui para tirar dúvidas, tá bom, professor Benedito,
pode responder dúvidas mais específicas e técnicas. Se tiverem dúvidas sobre o curso, sobre a... também estou disponível. Bia, pode, por favor, próximo slide? Posso, sim. Então, o curso online aqui, o objetivo dele é justamente potencializar as equipes que estão responsáveis pelo planejamento e pela implementação da lei nos municípios. Então, a gente disponibilizou aqui para vocês, né, essa possibilidade de vocês pensarem em uma formação também para o comitê gestor, para os conselheiros de direitos, né, o CMDCA nos municípios, e essas pessoas, os gestores envolvidos, no processo de implementação da lei. Então, esse curso, ele é destinado a esse público, né, de maneira específica, mas também aos profissionais que queiram atuar como assessores técnicos, né, como consultores, né, que já atuam na área da escuta protegida e querem ampliar o escopo de formação. Então, essa é uma oportunidade, né? Então, trata-se ali de uma formação que ela é online, todo o material é disponibilizado para vocês na plataforma, e a gente terá aqui encontros ao vivo, onde discutiremos detalhes dessa metodologia, tá bom? Então, a gente vai pedir, na sequência aqui, na apresentação tem um link, mas eu vou colocar aqui o QR Code também. Hoje, de maneira especial, pode passar o próximo. De maneira especial, hoje a gente está fazendo aqui um levantamento para vocês, uma promoção, né, de lançamento em relação a esse curso, né? Já estamos na 4ª turma, né, as outras 3 foram todas corporativas, e as próximas também são turmas corporativas. Então, para vocês que queiram aprofundar essa temática, né, hoje é uma oportunidade única. Esse curso está saindo aí com 20% de desconto, e ele pode ser parcelado em até 12 vezes, tá bom? Para quem for fazer a contratação do curso no varejo. Nós também estamos, né, com a possibilidade de contratações por empenho, né, por dispensa de licitação. Então, se você que trabalha em algum município quer contratar também um número maior de vagas, né, para contemplar ali o comitê gestor do seu município, é só mandar aí uma mensagem para nós, tá bom? A Bia vai disponibilizar aí o WhatsApp de contato, e a gente continua esse diálogo com vocês, tá bom? Agradeço aí, professor Benedito, vou deixar então agora disponível para quem tiver dúvidas, né, podem levantar a mão aí, a Bia vai conduzir esse momento, a gente vai respondendo as dúvidas no chat também, mas podem participar ao vivo, caso tenham alguma colaboração, tá bom? Parece que tem aí alguma coisa, Bia, no chat, né? Vamos ver aqui, tem algumas perguntas, sim, ó. Então, aqui, o link vai ser enviado para o nosso e-mail. Então, a gente vai, em relação a esse evento de hoje, a Masterclass, a gente vai disponibilizar para vocês o link dessa gravação, né, no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, quem já seguiu, a Bia mandou aí, manda novamente, Bia, por favor, o canal do YouTube, vocês podem seguir lá, todos esses vídeos que foram apresentados também estão disponíveis lá para vocês acompanharem. Deixa eu ver aqui. Ok. Canal. Quer mais informações? Se vai abordar o depoimento especial. O depoimento especial, então, é uma outra temática, né? Que a gente tem também, tanto o curso de formação, quanto eventos específicos, tá bom? Sobre depoimento especial, protocolo brasileiro de entrevista forense. Depois também nós temos um site que tem esses detalhes lá dentro, com as informações específicas de cada uma dessas temáticas que vocês têm interesse sobre a lei da escuta protegida. Então, o nosso site é o www.escutaespecializada.com.br. A gente vai compartilhar com vocês também aqui o link, que aí vocês podem, né, também buscar outras informações detalhadas mais lá no nosso site. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta aqui sobre o que foi apresentado hoje, sobre a metodologia, sobre essa urgência, né, de sistematizarmos os instrumentos de proteção? A gente entende que, né, que a implementação da lei é um instrumento de proteção de crianças e adolescentes, né,
são vítimas ou testemunhas de violência, Exato. e aí a gente pede também muito a colaboração de vocês que estão à frente, né, na realidade do município. A gente sabe das dificuldades, mas é um comprometimento que nós temos, né? Quem atua com crianças e adolescentes tem também esse comprometimento ético, né, de se formar, e também de levar adiante a implementação onde a gente não tem ali outros profissionais liderando esse movimento. Vou passar a palavra aqui para a Carol, que está participando aqui também conosco, nossa ex-aluna. Tudo bem, Carola? Oi, professor, tudo bom? Professor, eu tinha falado até com Bia antes. Bia tinha falado que um dos pré-requisitos seria a escuta especializada, ter feito o curso, né, de escuta especializada. Aí eu queria ver se tem essa necessidade, porque eu agora estou aqui no CMDCA do meu município. E aí, só eu fiz o curso de escuta especializada, né? O pessoal não fez. Só que seria interessante que eles fizessem, né, esse para implementação. Aí eu queria saber se eles teriam que fazer primeiro o de escuta ou se eles poderiam fazer esse de implementação. Aqui, boa pergunta, obrigado, viu, Carola? O curso de implementação da lei, como nós falamos assim, a gente são dimensões diferentes da mesma lei, né? Então, o curso de escuta tem um propósito, esse curso de implementação da lei, ele é justamente para esse perfil. Obviamente que depois, né, eles podem complementar essa formação, tá bem? Mas não há necessidade ou requisito obrigatório. Uma recomendação, sim, de depois fazer a formação, né, pela importância de compreender alguns detalhes da legislação, tá bom? Mas só informando para vocês que a gente inseriu nesse curso um módulo introdutório sobre os fundamentos históricos e normativos da lei. Então, a gente faz uma introdução aqui justamente para contextualizar a lei, né, e fazer sentido aí depois o detalhamento desse processo de implementação, tá bom? Então, sim, é possível eles fazerem esse curso e, posteriormente, complementarem a formação com os demais. Ótimo, obrigada, professor. Disponha, Carol. Temos mais algumas perguntas? Quem aí já implementou a lei nos municípios? Como é que foi esse processo? Professor Igor, no caso, a nossa primeira aula ao vivo será no dia 20, né? Os alunos serão inseridos na plataforma nesse dia também, certo? Os encontros, viu, gente, vai ser um curso intensivo. Vocês vão ter acesso por 12 meses, mas o curso, ele acontece bem dinâmico. A gente vai começar agora no dia 20, né, de outubro, uma segunda-feira, e a gente vai ter uma aula magna, né, com o professor Benedito, e esses encontros todos serão realizados com o professor Benedito e com alguns convidados, que vão falar sobre como foi esse processo de implementação da lei, né, no caso de Vitória da Conquista, Recife. Então, é uma oportunidade também de vocês dialogarem com quem já conseguiu conduzir esse processo, as dificuldades, né, da intersetorialidade dos municípios, e aí a gente entendeu o caminho das pedras, né, a gente sabe da realidade de municípios de pequeno, médio, grande porte. Então, é um espaço de diálogo, de aprendizado, de troca de experiências. Vai ser, assim, um curso bem dinâmico, né, e se vocês puderem participar dessa edição, garanto que vocês vão ficar muito satisfeitos aí com essa oportunidade, tá bom? Serão 5 encontros ao vivo, e serão na sequência, serão encontros semanais, tá bom? Começa, então, no dia 20, às 19 horas. Já está com o encontro marcado. Eu vou verificar aqui o link, tá bom, Sigma, e vou disponibilizar para vocês, nesse mesmo link, a possibilidade de um parcelamento em 12 vezes, como nós avisamos ali. Quem quiser entrar em contato conosco. E nesses encontros, a gente levantou, né, algumas dificuldades na implementação da lei, mas a gente também vai falar muito sobre, bom, os passos iniciais para implementar, mas também sobre estratégias, não é, de soluções para os problemas que estão sendo enfrentados, né?
A gente está construindo metodologias para fazer a implementação da lei em escalas, né, como essa do Estado inteiro. Então, a gente vai trazer as várias estratégias que estão disponíveis e vamos manter atualizado o tema do Pacto da Escuta Protegida, que vai ser relançado agora no dia 15 de outubro. Então, vão ser movimentadas nossas... não é? Além do detalhamento daquilo que a gente falou hoje, certo? Então, acho que é isso, né, Igor? A gente vai... Tem mais alguma pergunta? Senão, a gente vai encerrar, não é? Rapidinho aqui, só um aviso, pessoal. A gente pode mandar amanhã para a lista de e-mails. Quem recebeu um e-mail hoje de convite, a gente pode mandar amanhã o link, né? E também o link da biblioteca digital, o link do nosso canal do YouTube, né, para o e-mail de vocês, e também aqueles que receberam o convite pelos grupos de WhatsApp, se quiserem mandar alguma mensagem para o perfil que enviou a mensagem para vocês de convite, é o meu perfil, e aí eu posso estar tirando todas as outras dúvidas de vocês também, tá bom? A gente tem uma mão levantada, professora Valesca, acredito que ela tenha uma dúvida. Boa noite. Esse valor promocional, o pagamento é à vista, ou ele também pode ser dividido no cartão? Acabei de atualizar o link aqui, viu, Valesca? Até 12 vezes no cartão. Mandei para vocês aí no chat. Perfeito. Obrigada. Pode pegar essa última versão aí, que aí já fica disponível, tá bom? Bia, deixa o seu contato aqui, de atendimento, que amanhã, se alguém precisar de algum suporte, algum apoio, de alguma proposta também comercial para ser enviada, né, para o CMDCA, para o Comitê Gestor, a gente consegue fazer essas articulações com vocês, tá bom? Hoje mesmo nós estávamos aqui já negociando aqui com o município interessado, mandamos toda a documentação para eles já para começar agora no dia 20. Então, vamos aproveitar o contexto, né, e a oportunidade, porque a gente não sabe se vamos ofertar novamente essa turma assim aberta, tá bom? Pessoal, mais alguma questão, alguma dúvida? Vocês falaram aqui do material, tá bom? A gente não consegue compartilhar aqui no chat, mas amanhã a gente elabora um e-mail para todos vocês que se inscreveram aí na plataforma, ou se vocês entrarem em contato direto também aqui pelo nosso canal de atendimento, a gente consegue mandar para vocês esses materiais. Combinado? Bom, no mais, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade da gente se encontrar. Foi bom rever aí alguns de vocês que estiveram... Estou querendo vi tanta gente conhecida legal aqui, estou doido para saber notícias. Né, Luiz? Como é que tá aí? Eu queria saber de você depois. Manda notícia. Vocês mandem notícia para nós aqui. O Luiz está retomando aí conosco aí. Carol. Está participando, né, Luiz? Esse curso já tá matriculado, já vai estar com a gente também. O Luiz é estudante 5 estrelas, ó. Tá aí, coleção completa, muito bem. E ele dá trabalho para os professores, que ele faz pergunta difícil. Valeu, então, pessoal. Um forte abraço, viu? Até a próxima. Tendo mais oportunidades aqui desses diálogos, a gente vai convidá-los também para participar conosco, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até mais, Benê. Professor Igor. Até mais, Grazi. Um abraço. Até mais. A Maria Lúcia tinha levantado a mão ou ela... Acredito que era um tchau. Um tchau. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.